Gabriela, mas a princípio, voltando ao racismo, eu sofri preconceito na minha eleição. Porque os colorados diziam, por que ela não é loira do olho azul? Então o preconceito está muito perto da gente e vai muito além do que a gente imagina. Recentemente no Beira-Rio teve o caso do Paulão, da mãe do Paulão, que sofreu, que sofreu com isso também. Teve o Douglas Costa no Grêmio, botou a camiseta do Grêmio, começaram a ofender ele nas redes sociais. Tem em todos os lados. O caso do Márcio Chaves, né? O caso do Márcio Chaves. É uma praga. Se a gente colocar num clube, num estado, alguma coisa assim, a gente não vai resolver. Sempre vai achar algum time... Não, algum time não. Vai sempre achar casos em diversos times, diversas equipes, das torcidas. Não vai na raiz do troço. Tem que resolver. Isso aí nós somos o país que mais demorou para abolir a escravatura. Isso aqui, a gente tem país... Mas porque de onde vem o macaco que o Grêmio... Eu acho que o bairrista pode nos dizer, a musa do Grêmio também. De onde que vem o macaco? Mas o macaco é uma coisa mundial. O Roberto Carlos foi vítima de agressões, sendo chamado de macaco, atirado casca de banana. Mas o Grêmio sempre teve essa... Isso é mundial. Mas sempre teve essa característica de chamar de quem não é do Grêmio, chamar de macaco, né? Os colorados, não importa a cor, não importava a cor. Se tu é colorado, tu é macaco. O que se tem antigamente é que... Não é uma defesa, é que o que alguns gremistas alegam é que a macaquice da imitação, né? Surgiu essa história de chamar o colorado de macaco, etc. Mas só que esse termo ele já se perdeu, ele já se subverteu. Então, porque não era, em princípio não era para ser algo racista. Porque tinha o pessoal que subia em árvore para assistir o jogo, para não pagar ingresso. Era uma coisa histórica e antiga. Só que agora ele está totalmente desvirtuado, assim, não, por qualquer origem que tenha, ele já está em desuso há muito tempo, né? E eu acho e é legal esse tipo de coisa, por exemplo, que o futebol realmente é um meio muito preconceituoso, né? E a torcida mista, por exemplo, o livro do Léo, não são a solução definitiva, mas são os primeiros passos. Assim. Claro. Acho que a gente falando disso já é muito bom para terminar com esse tipo de coisa. E sendo bairrista, mais uma vez, lá em Pelotas, a torcida do Brasil... Onde mesmo? Não esqueci a cidade, qual é? Não tô brincando. Não tem como esquecer. A torcida do Brasil era chamada os Negrinhos da Estação. Porque o primeiro estágio do Brasil era perto da estação férrea. Então, a torcida do Pelotas, que era a elite, né, que eram os brancos e ricos, chamavam os negrinhos da estação, até que num brapel os negrinhos da estação invadiram o campo e a partir daí foram chamados de chavantes, porque tinha uma tribo chavante muito beligerante aí e tal. Mas hoje em dia a torcida colorada, de tanto ser chamada de macaco, se autodenomina em várias músicas. Então a gente não tem mais problema com isso. O Grêmio pode chamar à vontade. Mas eu acho que é um erro da torcida do Inter, que criou aquele mascote, macaco, da torcida do Grêmio, que grita, porque mesmo que tem cara que grita macaco, dizendo, eu grito como o corintiano grita porco pro palmeirense. Mas assim, eu acho que o importante é a gente saber que quando a pessoa ouve o grito macaco e se sente ofendida, agredida, então é racismo. E a torcida do Grêmio tem que parar de gritar isso aí. Mas ela é importante porque tem várias... E piorou com a reforma do Beira-Rio, porque todo mundo falava que pareciam bananas, né? Sim. Não, mas o Léo falou isso, uma coisa importante, tem muito racismo, muito preconceito que está arraigado na própria língua, a gente não sabe. Exemplo, o verbo judiar. Vem do quê? Dos judeus. Exatamente. Só que as pessoas utilizam judiado, o verbo denegrir. Certo? Denegrir a imagem de uma pessoa. Então, são várias expressões, eu falo assim algo... Preteou o olho da gachada. Por exemplo, tem várias expressões, assim, ditos que a gente está reproduzindo um preconceito, uma discriminação, muitas vezes sem ter consciência. Agora isso é importante ter consciência do que a gente está fazendo. Agora isso é uma questão complicada pelo seguinte, essa questão que tu não pode falar que é negro, porque é crime, tem que falar que é afrodescendente. Então, às vezes, por exemplo, se eu chegar e disser o alemão pro Colin, não ofende. O branquelo. Não. O laranja. Pode me chamar de laranja. Aqueles nunca... É que o alemão... Ninguém chamava de foguinho. O negrão... Foguinho. No colégio me chamavam de foguinho. Só que o alemão, o branquelo, não foram vítimas de perseguição. Acho que aí tem a diferença. Se tu é homem, branco, heterossexual, tu pode ir pra qualquer época da história que tu vai estar por cima da carne seca. Não há nenhuma na história da humanidade em que o homem branco heterossexual tenha sofrido discriminação por ser homem branco heterossexual. Agora, a mulher
Os negros, os homossexuais, em qualquer momento da história, eles são cidadãos de segunda classe. Aí tem que ter coisas afirmativas para terminar com isso aí. Essa é a questão. Seja com judeu, negro, mulher, gay. As políticas... mas é a questão nazista, né? A questão da supremacia da raça ariana, né? Mas aí o Jesse Owens foi lá e ganhou a corrida dos 100 metros, humilhou a supremacia ariana e acabou com isso. Então a gente vê que, principalmente no esporte, os negros até às vezes têm supremacia em algumas modalidades, né? E acaba mas com vamos isso. lá, mas é uma supremacia relativa. Por quê? Quantos negros em cargo de chefia, quantos negros como técnico? Não sei se vocês lembram quando o Flamengo foi campeão brasileiro. Quando o Flamengo foi campeão brasileiro com o Andrade técnico. O Andrade fez um trabalho sensacional. Não, o Andrade foi criticado. Hoje ele está escanteado. Por quê? O goleiro... O Andrade tem outra coisa. Ele é humilde ao extremo. Ele tem uma característica, um perfil de humildade. É um cara discreto, exato. Então, e não é só o Andrade, o outro centro médico também foi treinador, o Carlinhos. No ar, a gente veio com a imagem do aqui mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul, quantos técnicos negros nós tivemos na dupla Grenal? Me citem um. Eu quero muito que o Cristóvão treine o Grêmio. Mas vamos lembrar. Valmir Lourdes, que era o treinador do Brasil de Pelotas em 85. Mas isso é importante. O Brasil de Pelotas foi o time mais falado. A gente falou sobre o Grenal e acabou fazendo um brapel, mais que Grêmio, mais que Inter, Brasil de Pelotas. Jornalista foram 3 clubes hoje. É a supremacia, né? Mas eu acho que é justamente essa questão, porque o racismo no Brasil está muito vinculado com a questão social. A gente, por exemplo, depois que teve a abolição da escravatura, não houve nenhuma política social para, por exemplo, os negros foram tornados livres, mas sem qualquer meio para subsistência, sem qualquer, digamos, reparação pelo dano causado de 388 anos de escravidão. Então, no Brasil, o racismo está muito vinculado com a questão social, com a questão de classe. Muitas vezes a pessoa não se dá conta disso. Para que política de cota? Olha, porque sociologicamente se percebe que a questão da étnico-racial e a questão social no Brasil está muito vinculada. Elas estão muito vinculadas. E o futebol, eu digo, é um microcosmos para a gente, no Brasil, especialmente no nosso caso, no Rio Grande do Sul também, para a gente ver essas dinâmicas. Então, a questão da condição do negro, da mulher e dos homossexuais nos estados, a gente tem que trabalhar para justamente isso que o Léo apontou na Coliguei, criar espaços de manifestação, de torcida. Todo mundo é torcedor. São todas pessoas, são todos torcedores dos seus times e a gente tem que ter espaços de convivência e de aceitação. Você sabe como é que a Coliguei foi aceita no Grêmio? O Vomar Santos, esse cara que é de Passo Fundo, que é o cara que coordenava e tal, eles começaram, foi difícil, claro, naquela época ainda. Eles chegaram no Hélio Dourado, que era o presidente do Grêmio, que é um homem politicamente até tido como conservador, ele era da Arena, PDS e tal. Chegaram para ele, olha, nós somos gremistas, queremos torcer, não sei o quê, e ele me dizendo, eu fui na casa do Dr. Hélio Dourado, conversei bastante com ele, para mim importa que são gremistas, ele fala assim, né? E é muito, muito querido o Dr. Hélio. E ele, então, se eles tiverem hoje, alguém tiver a mesma habilidade de chegar e abrir o espaço, olha, eles vão até ser protegidos dentro de campo. Com certeza, com certeza. Eu acredito que tem espaço. E como eu disse assim, vários outros times do Brasil agora que têm torcidas se manifestando, por exemplo, torcidas como o grande contingente da torcida gay, queer, enfim, de aumentar o espaço de diversidade. E tem condições para isso. Tem condições. A questão é ter uma vontade política, também dos próprios clubes, facilitarem que essas pessoas se manifestem no estádio. Essa é a questão. Mas eu vou te dar um exemplo. Lá em São Paulo... Lá em São Paulo, a torcida do São Paulo é chamada dos Bambi. Claro. E aí? O que quer dizer isso? Olha que interessante. Lembra quando teve aquele momento, quando teve uma foto do Emerson Sheik, que na época não estava no Corinthians, eu acho. Sim, o selinho foi no Corinthians. Aquele selinho. Sim. Foi um alvo de polêmica e tudo mais. Grande coisa, tchê. Só que daí começaram assim os corintianos, lugar de Bambi no São Paulo. Enfim, daí começa como entre aspas uma brincadeira, mas acaba sendo uma manifestação de preconceito, discriminação. Tchê. E o Richarlison? A mesma coisa. Joga uma bola redonda, corre pra caramba. Mas tem um outro beijinho mais famoso, né? Na final da Libertadores, do Maradona no Canidia, né? Sim. Mas ali eles acabaram com o jogo que eles podiam se beijar à vontade, que não tinha problema nenhum. Não, mas é que tem a questão cultural dos argentinos. Na Argentina, coincidentemente na Rússia, também o beijo entre homens é uma coisa comum. É um cumprimentar-se bastante comum. Mas, enfim, isso que é importante. E a gente está falando agora, por exemplo, da questão
questão, por exemplo, da Coliguei e de demais torcidas, os preconceitos. Um Grenal de torcida mista, inicialmente, é só torcedores de times diferentes, mas digamos assim, é quase uma espécie de tubo de ensaio para outras experiências de integração de torcidas. Porque dentro da própria torcida do Inter, dentro da própria torcida do Grêmio, vai ter preconceito contra a presença de negros, contra a presença de mulheres. A gente tem que batalhar para abrir essas frentes para estabelecer dentro das próprias torcidas. Mas eu acho que isso está diminuindo, né? Tá, claro. Principalmente, acho que as mulheres tiveram uma força, e é uma força delas que elas ocuparam o espaço, né? Como o Léo, acho que estava falando, antigamente eu me lembro que uma mulher que ia no estádio tinha coro. Tinha coro. O professor Rui Carlos Ossimo, no depoimento que ele deu para mim para a elaboração do livro, ele falou uma coisa interessante. Ele falou várias coisas interessantes. Ele é impressionante. Uma das coisas que ele disse foi que a Coliguei abriu espaço para as mulheres, inclusive. Né? Porque levou outro jeito de torcer, eram os caras que brincavam, eles apoiavam o tempo todo, eles gritavam para o juiz, eles achassem que o juiz estava prejudicando o Grêmio, eles cantavam. Posso falar bunda? Falei. Claro. Bom, acho que já... Falei. Fala. Só não pode mostrar. Não, isso eu não pretendo. Mas eles falavam para o juiz, o juiz roubando, eles... Errando. Contra o Grêmio sempre rouba, eu acho que rouba. Aí eles cantavam, é hora do lanche, que hora tão feliz, queremos a bunda do juiz. Aí diz que assim, tem os caras que devia ser divertido. Mas tinha os caras mais legais, assim, os juízes que olhavam e riam. Quer dizer, era outra coisa, né? Uma coisa, um negócio mais leve. Sim. Engraçado que numa época onde era tudo muito mais complicado, né? De ser... Mas eu acho que esses momentos que quebram o gelo é importante, assim, no momento de tensão, quando é época da ditadura militar, ter essa questão da alegria, de distensão é importante. Eu queria fazer uma